glória. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Oh, olha. Juízes 16. Juízes 16. Eu confesso que até chegar a este lugar, eu estava certa de uma palavra. Mas quando eu sentei ali, o Espírito de Deus mudou tudo. E eu não posso ir contra o Espírito de Deus. Pela nossa vontade, a gente faz o que a gente quer. Mas o Espírito de Deus foi muito claro ao falar aqui. A palavra que Ele vai liberar hoje vai alcançar a sua vida. E eu creio nisso. Livro de Juízes, capítulo 16. Verso 19. Se você estiver sem Bíblia, se ajunta ao seu irmão. Eu quero ser grata a Deus por esta oportunidade. Por mais um dia permanecemos em sua presença. Quero ser grata a Deus, a todos os organizadores deste evento, todos os amigos que estão aqui, a irmã Carol que fez o convite. Deus abençoe a vida de todos os pastores, o pastor que me recebeu lá fora. Deus abençoe. Juízes 16, verso 19. Está comigo a minha mãe, pastora Tâmara, minha amiga Janaína. Trago um abraço do meu pai, pastor José, e é bom estarmos aqui. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Glória. Juízes 16, verso 19. Você que não achou, se ajunta com seu irmão, diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Verso 22. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Feche os seus olhos. Eterno e poderoso Deus, esta é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. A minha oração neste momento é que o Senhor feche a minha boca, mas que abra a tua boca neste lugar. E que através da tua boca a palavra venha ser dita com verdade. Porque Jesus é a verdade. E através desta verdade que haja cura, libertação, renovação e salvação de vidas neste lugar. Espírito Santo, fica à vontade. Assim eu te peço, em nome de Jesus, se assente. Igreja, como eu disse, havia algo preparado, e eu digo isso diante do Senhor. Porém o Espírito de Deus mudou, então, em conformidade com a mudança dele, nós estamos diante de uma história, e eu preciso que você preste bastante atenção nisso daqui. Uma história muito conhecida, que fala de alguém muito conhecido, chamado Sansão. E quem nunca ouviu falar acerca de Sansão, sendo que é bem verdade, que não precisa ser nem crente ou estudante assíduo da Bíblia para conhecer essa história. Sansão, ele vem num período muito complicado, que é o período de Juízes, onde há uma inconstância espiritual muito grande do povo de Deus, em que o povo uma hora estava bem com Deus, outra hora estava mal com Deus.
E sabemos muito bem que toda vez que o povo desagradava ao Senhor, o Senhor permitia que uma crise viesse sobre eles. Eles sofriam, se arrependiam e clamavam ao Senhor novamente. É neste período que Sansão vai nascer. Eu costumo dizer que Sansão ele é um milagre, porque ele já vem de um ventre da onde não se podia gerar uma vida. A sua mãe era estéril. E quando o anjo se apresenta para os seus pais, e ao se apresentar à sua mãe, o anjo vai ser enfático em dizer, escute esta introdução. O anjo vai dizer, olha, você vai gerar alguém. E este alguém é diferente, separado. Tendo por isso, você deverá se separar. O menino não poderá beber bebidas fortes, tocar em coisas mortas, e de maneira nenhuma se passará navalha em sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus. Escute isso aqui. Sansão nasce e cresce. Ele chega numa etapa da sua vida que todo adolescente chega, porém, ele não cresce como uma pessoa comum, porque segundo o texto, ele era usado de uma força absurda que era do Espírito de Deus. Aqui é muito interessante pelo seguinte, eu quero que você guarde desde já, do início da mensagem, que eu vim pregar sobre alguém que era cheio, diga após mim, cheio e escolhido. Então, mais uma vez, cheio e escolhido. Eu vim falar de crente, eu vim pregar de alguém que era crente. Então ele cresce sabendo que era a força do Espírito de Deus, porque diz o texto que o Espírito de Deus apossava Sansão. E como eu disse, ele chega agora numa etapa de sua vida que todo mundo chega, que é a etapa de uma paixão. Ele conhece alguém, diz para os seus pais que vai querer ficar com esta pessoa. O seu pai pergunta quem é, e ele vai dizer, é uma das filhas dos filisteus. Escute. E ao falar isso, o seu pai olha e diz assim, não tem outra, Sansão, que faça parte do nosso povo, para que você possa se afeiçoar. Ele vai dizer assim, não, é essa que eu quero. Diz o texto que agora descendo a caminho com a sua mãe, com o seu pai, Sansão vai em busca da mulher. E quando está no caminho, diz o texto que um leão novo aparece no caminho. Este leão vem contra Sansão. Sansão, cheio do Espírito de Deus, mata o leão. Só que se você analisar comigo o texto, diz que o leão vai contra Sansão. Porém, se você analisar a história, nós temos 3 pessoas na cena. Nós temos a mãe, nós temos o pai e nós temos Sansão. E isso aqui me intrigou pelo seguinte, o leão não vai contra os três diz o texto, e vai contra ele. Vai apenas contra Sansão. Aqui eu começo a aprender alguma coisa e desde já você escute. Existem leões que por mais que tenha gente na tua caminhada que ande com você, existem leões que é você que tem que matar. Mais uma vez para você fixar isso daqui. Por mais que ande gente contigo, não sei se é um pastorado, não sei se é uma liderança, ou se é apenas uma simples aliança, mas aprenda uma coisa desde já. Por mais que tenha gente contigo no caminho, existem leões que é você que tem que matar. Agora Sansão mata o leão, o tempo passa, a história passa, diz o texto que ele retorna para o caminho. Ao retornar para o caminho, Sansão não está mais com a sua mãe, Sansão não está mais com o seu pai. Mas diz o texto que agora sozinho, ele resolve se desvirtuar do caminho e visitar o leão que ele havia matado. Aprenda uma coisa, matar leão com gente te olhando é muito fácil. Demonstrar força quando tem gente caminhando com você é muito fácil. Agora, Sansão, eu quero ver você demonstrar força não apenas para matar, porque tem gente te olhando. Eu quero ver você demonstrar força para não visitar quando não tem ninguém contigo. Não, eu não entendi, Carol. O problema, igreja, muitas vezes não é se desvirtuar do caminho. Às vezes o maior problema é você visitar aquilo que o Espírito de Deus te deu força para matar. Não, eu não entendi, não seja por isso, eu te explico. Sabe o que acontece? É que às vezes tem uma conversa no WhatsApp, uma pessoa na tua caminhada que não está de acordo com você. Aí Deus te avisa, te dá força para sair da situação. Você chega na tua liderança, pega teu telefone e diz assim, eu já apaguei o número, arquivei a conversa. Ou seja, matou o leão.
leão. Mas quando a liderança não está contigo, o pastorado não está contigo, que tu entra naquele quarto que não tem ninguém, tu desarquiva a conversa, continua com o leão. Deus está dizendo: eu quero ver se você tem força para não visitar esta situação quando não tem ninguém te olhando. Ele vai, diz o texto que quando ele chega, tinha mel em cima do leão. O leão estava morto e um enxame de abelhas em cima do mel. Deixa eu te contar um segredo aqui. Para de visitar passado, enquanto tem um futuro de Deus preparado para você. E eu preciso ser bem transparente, porque Deus está mandando. 2019 está vindo aí. E está na hora de você se desapegar desse leão que já te prejudicou. Deus está dizendo: apaga o contato, exclui da rede social, mas não volta no passado. Tem um futuro preparado para você. Não volta. Mas eis o problema de quem quer voltar. Porém, era alguém que era cheio e escolhido. Alguém que era cheio e escolhido volta na cena. Chegando na cena, diz o texto que ele se sente tentado, toca no mel e eleva a boca. Não precisa ser estudante de nada aqui para ter uma lógica. O leão estava morto, embora o texto não me diga quanto tempo o leão estava ali. Estava morto. E tudo aquilo que morre entra no processo de morte, de cheiro ruim, de mau cheiro, de coisa podre. E sabe o que me interessa aqui e me chama a atenção? É que alguém que era cheio e escolhido ignora a cena de morte e toca no mel. Só que aqui eu vejo uma tipificação de pecado. Porque o pecado, meu amigo, ele não se apresenta para você de uma maneira azeda. Não. Ele não se apresenta para você de uma maneira ruim. Aparentemente, sempre se apresentará de uma maneira doce, pegajosa, grudenta. Por quê? Porque o mel faz isso, ele gruda, ele é pegajoso e também é doce. Mas eu aprendo algo aqui: Sansão não toca. Por cima parece que está vivo, mas por baixo já morreu há muito tempo. O pecado, ele é assim. Ele parece que vai te deixar mais vivo, parece que por um momento te trará vida, mas o que Deus manda lhe dizer nesta noite é: só há um caminho para quem escolhe o pecado, e o caminho do pecado é a morte. Acabou. Igreja inteligente. Por isso eu sei que ninguém aqui vai voltar para tocar em mel nenhum. O texto diz que o tempo passa. Sansão começa a viver coisas absurdas com Deus. Escuta, ele começa a viver coisas que está todo mundo agora sabendo quem ele é. Ele fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele coloca fogo na seara dos filisteus, carrega portão nas costas. Peraí, ele vai crescendo e vai crescendo, ao ponto dos filisteus começarem a ter curiosidade no crescimento e começar a querer entender como que ele era tão usado. Diz o texto que agora ele chega numa etapa da sua vida novamente, que todo mundo aqui conhece. Ele resolve descer ao vale de Sorek. E quando ele desce neste vale, ele conhece uma mulher chamada Dá. Ao conhecer Dalila agora, Sansão se apaixona. E os filisteus estão sabendo do ocorrido. Só que lembra que eu disse que os filisteus estavam interessados em descobrir de onde vinha a força de Sansão? Pois então, guarde uma coisa: você não está sabendo, mas tem gente nos bastidores querendo entender que força é essa que você tem. Você não percebeu ainda, mas tem gente nos bastidores querendo entender que unção é essa que tu carrega. Os filisteus veem isso como uma brecha e uma oportunidade. Porque diz o texto que eles chegam para Dalila e diz assim: se você descobrir da onde vem a força de Sansão, cada um de nós lhe daremos 1.100 ciclos de prata. Dalila aceita. E sabe qual é o problema, igreja? De se aliançar com gente que Deus não autoriza. É que na tua frente essa pessoa diz que te ama.
Mas quando tu vira as costas, é a primeira a te vender. Fiz questão de publicar isso hoje, para ver se você acorda. Que nem todo mundo que diz que te ama não abre mão de você quando a proposta é maior. Eu sei que é uma palavra difícil de ouvir. Talvez não seja uma palavra que vai te fazer pular, se pendurar no teto. Talvez nem me abrir a agenda, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim te falar a verdade, e a verdade é o seguinte: faça uma autoanálise das pessoas que estão caminhando com você e comece a se perguntar se quem anda contigo te venderia, trocaria, negociaria por algo maior que você. Sansão está vendido, igreja, e não está sabendo de nada. Só que diz o texto que ela chega para ele e diz assim: me revela, da onde vem a tua força? Ele olha para ela e diz assim: é o seguinte, se você me amarrar com 7 cordas, nunca usadas, certamente ficarei vulnerável como qualquer outro homem. Sabe uma coisa que me entristece? É que eu estou falando de alguém que era cheio, e alguém que era alguém que era cheio e escolhido está dizendo: me amarra. Eu sei que agora o glória vai sumir, mas eu preciso dizer uma verdade. Existem situações que estão te matando, não porque aconteceu alguma coisa, mas porque você permitiu que esta situação te prendesse. Ele está dizendo: me amarra. Ela escuta, aceita e faz. E ao amarrar, diz o texto que ela grita: Sansão, os filisteus vêm aí. O que ele faz? Arrebenta as cordas. Só que peraí, olhando isto com os olhos humanos, saberíamos que não seria possível. Então eu aprendo algo aqui. Eu vejo uma guerra espiritual, onde o pecado, que é a Dalila, grita. Mas que quando ela grita, eu imagino que o Espírito de Deus entra na história e fala: se liberta. Carol, que heresia é essa? Não é heresia não, isso aqui é lógica. Porque alguém que estava preso agora estava solto. Então obviamente aconteceu um processo de libertar. Sabe o que me anima? É que quando a gente resolve errar, o Espírito de Deus sempre vem. Eu vou dizer isso aqui mais uma vez. Quando a gente resolve errar, por mais que a gente tenha pedido para nos amarrar, o Espírito de Deus sempre vem. E quando ele vem dando uma ordem: se liberta. Carol, que mensagem dura. A mensagem é apenas: se liberta. Porque se continuar dessa maneira em 2019, você não chega. Está entendendo? Porque você tem um ministério tão grande, você tem algo que Deus tem para a tua vida tão grande, que não vale a pena ficar preso dentro dessa situação. Sansão se liberta. E eu poderia terminar a história aqui feliz da vida. Só que diz o texto que Dalila volta dizendo: você mentiu para mim. Me revela de onde vem a tua força. Ele olha para ele e diz assim: não seja por isso. Se você me amarrar não 7, mas com cordas novas, tendões novos, frescos, certamente ficarei vulnerável como qualquer outro homem. E sabe aqui o que é mais engraçado? É que alguém que fora preso, fora livre, era cheio, escolhido, está dizendo: me amarra de novo. É uma triste situação quando Deus te dá força para sair daí, quando Deus te dá força para fugir dessa situação e abandonar essa história. Mas o problema fica quando a gente se livra da situação, mas não deixa a história. Ela grita: Sansão, os filisteus vêm aí. Diz o texto que ele arrebenta as cordas. Obviamente, eu imagino o Espírito de Deus, Deus entrando na história e dizendo mais uma vez: se liberta. Porque eu vim falar de um Deus que avisa uma, igreja, avisa 2. Só que o texto diz que ela volta. E quando ela volta dizendo: você mentiu para mim, me revela de onde vem a sua força. Ele vai dizer: tudo bem, então amarra as minhas tranças
E certamente ficarei vulnerável como qualquer outro homem. E o que é mais triste aqui novamente é que alguém que fora preso, fora livre, fora preso, fora livre, está dizendo: me amarra de novo. Eu sei que está tudo calado aqui, mas há uma coisa que Deus manda dizer. Eu aviso uma, eu aviso duas, eu preparo um evento aqui dentro para te avisar de novo. Porque ainda dá tempo de sair dessa história. Só que diz o texto que ela amarra de novo. E ao amarrá-lo, Sansão, após o grito de Dalila, os filisteus vêm aí, ele arrebenta as cordas. E eu imagino mais uma vez, igreja, Deus entrando na história e dizendo: se liberta. Só que não para a história aqui. O texto diz que Dalila volta. Só que é muito interessante, meu amigo Renan, pelo seguinte: Dalila volta com um argumento que a gente escuta até hoje. Eu vou te mostrar isso daqui. É até irônico, engraçado, porque tem gente caindo no mesmo argumento usado do tempo de Dalila, do tempo de Sansão. Vê se você nunca escutou isso daqui. Ela volta dizendo: você mentiu para mim, mas você não diz que me ama. Eu vou repetir isso daqui. Tu não diz que me ama, então por que não me revela da onde vem a tua força? Sabe o que é engraçado? O que tem de gente caindo neste mesmo argumento do inferno, porque o diabo é tão ruim que nem o argumento ele muda. Ele continua com a mesma pressão psicológica, dizendo: tu não diz que me ama. Não entendeu? Não vou usar um exemplo aqui, e eu faço questão de usar este exemplo. Ô menina de Deus, tu pode estar 2 anos, 3 anos, 4 anos com este anel de noivado na tua mão. O casamento está até preparado, o dia está marcado. Mas escuta uma coisa aqui: não tem essa de tu não diz que me ama. Eu não tenho medo se isso aqui vai me fechar a porta, se vai abrir porta. Não, eu vou dizer o que Deus está mandando. Não tem essa história de tu não diz que me ama para tentar tocar naquilo que é de Deus. Deixa eu te dar um conselho aqui. O argumento pode vir pesado, mas há uma presença que a gente não negocia. É o que, Carol? Você está dizendo que este meu namoro não é de Deus? Deixa eu te contar um segredo aqui. Se não te respeita antes do casamento, não serve para ficar contigo. Pode deixar. Mas aí, menino, tu não fica livre dessa não. Tu pode estar com 18, 30 anos e tá todo mundo dizendo: já foi todo mundo, só falta você. Aí começa a vir os argumentos do inferno. Só que eu estou pregando para uma geração. Eu estou pregando para jovens e pessoas aqui que são tão firmados na palavra, que não tem essa de tentar me ameaçar com pressão psicológica. A gente espera o tempo, permanece no tempo, aceita o tempo e não negocia aquilo que Deus tem para você. Mas aí, o argumento sendo o mesmo, começa a entrar na vida de alguns jovens, quando o diabo sopra no ouvido dele ou dela dizendo: você não presta, você não é nada, você não canta, você não prega, você é feia, ninguém te ama. Faz o seguinte então, pega uma gilete, corta os pulsos, para ver se alivia esse sentimento que tem dentro de você. Faz o seguinte: quando todo mundo estiver dormindo, faz as malas, sai de fininho, e na primeira ponte que você vê, você pula, tira a tua vida, porque ninguém vai sentir falta de você.
Deixa eu te contar uma coisa. Houve alguém que morreu na cruz por você. E esse alguém se chama Jesus. E por mais que o diabo esteja tentando soprar coisas no teu ouvido hoje, Jesus manda te dizer: para mim você serve, para mim tu é bonito, para mim você vale a pena, eu ainda te quero. Não se mata, não se prostitui, não se vicia, porque há algo novo preparado para você. Só que é aquilo, algo que eu escutei, isto não é meu, mas isso mudou a minha vida, onde um pastor disse assim: há uma diferença entre José e Sansão. E sabe qual é a diferença? É que Sansão tinha força, mas José tinha caráter. Isso mudou a minha vida. E Deus falou comigo o seguinte: filha, a força leva, mas só o caráter que mantém. Carol, por que você está dizendo isto? Porque ainda que o diabo sopre no teu ouvido dizendo que você não canta, você não prega, você não tem ministério, eu aprendo uma coisa: pode não saber cantar, pode não saber pregar, pode não saber tocar, mas se tiver caráter, eu vou repetir, se tiver caráter, aquele caráter que mantém, Deus capacita, ensina, levanta, coloca, nada vai, decorra. O que Deus está dizendo o que eu presto atenção é se você tem caráter ou não para negociar o que eu vou te dar. Mas enquanto tem muita gente que canta, muita gente que prega, muita gente que faz muito, mas não tem caráter para permanecer. E é por isso que chega muita gente nova e vai aonde muita gente antiga não foi. Porque o que Deus está dizendo eu ainda quero caráter. Caráter para ver se você, Sansão, não vai negociar uma vida eterna por um momento de prazer. Só que aí ela volta com o mesmo argumento de hoje, dizendo: tu não diz que me ama. E ele vai dizer assim: quer saber? Se cortar as minhas tranças, certamente eu ficarei vulnerável como qualquer outro homem. E entre outras palavras, o que ele estava dizendo sou escolhido, sou separado, sou nazireu de Deus. E quando ele abre todo o seu coração, diz o texto que Dalila coloca Sansão para dormir. E quando ele dorme, Dalila chama um homem. Igreja, não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão, as tranças de Sansão. Está no texto que ela chama um homem que entra na cena e rapa todo o cabelo dele. Mas espera aí, sabe por que Deus te avisou para você não se aliançar com qualquer pessoa? Porque tem gente que é tão ruim e tão sem caráter que não termina nem o serviço, chama a gente para concluir o que ela começou. E ela agora chama, o homem vem, rapa todo o cabelo de Sansão. E o texto diz que Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm aí. Mas há algo que mexe com o meu íntimo, e é o seguinte: como que Sansão não acordou com gente estranha mexendo na sua cabeça? Porque o texto diz que Sansão só acorda quando Dalila grita. Então pensa e raciocina comigo: como que ele não desperta quando alguém passa a navalha na sua cabeça? Porque diz o texto que o homem rapa todo. E naquele tempo não tinha maquininha de cortar cabelo não, crente, era na faca. Então pensa, como que ele não acordou? O Espírito de Deus me disse algo: o envolvimento rotineiro com o pecado faz gente estranha mexer na tua cabeça e você não está sentindo. É o que, Carol? Eu vou te provar na verdade porque que isso é assim.
A gente está vivendo num tempo, igreja, que o errado virou certo e o certo virou errado. E é um tal de não tem nada a ver. Esse negócio mexe com a minha estrutura. Quando eu escuto, me dá um negócio aqui dentro. Porque tem gente dizendo, não tem nada a ver andar com quem não presta, porque eu sou criado na igreja. Não tem nada a ver visitar lugares que Deus não dá, porque as minhas ideias não mudam. Não tem nada a ver eu usar o que todo mundo usa, porque Jesus não vem buscar roupa. Ai, meu Deus. Não tem nada a ver? Estão alterando os teus princípios ao ponto de te mostrar que não tem nada a... Até quando você vai permitir que alterem aquilo que Deus colocou na tua mente? Por conta de pessoas que chegaram agora. Eu não compreendo isso aqui. Eu digo para minha mãe, não é possível. Eu acho que eu não sou desse tempo. Por quê? Porque o que tem de gente que chega para mim dizendo, mas eu não consigo, Carol. Eu não consigo porque essa pessoa que está comigo, eu sei que não é para continuar, mas ela fez tanto por mim que eu não consigo mais viver sem esta pessoa. Quem nunca disse isso daqui? Eu só não vou embora porque eu não vejo mais a minha vida sem esta pessoa. Só que sabe uma coisa que não bate? É que quando você nasceu, essa pessoa não estava lá. Quando você deu os seus primeiros passos, essa pessoa não estava lá. Quando você deu entrada a um hospital quase morrendo, essa pessoa também não estava lá. Agora, você vem me dizer que não consegue sobreviver sem a mesma, quando na verdade antes de tu ser gerado, ele estava lá. Quando você deu os seus primeiros passos, foi ele que te levantou dizendo, hoje tu anda na baia de cai. Tu vai entender, quando tu deu entrada naquele hospital, quase morrendo, que talvez a medicina da terra disse, não tem mais jeito, ele entrou lá para dizer, vai sair daí vivo. Aí você vem me dizer que consegue ficar sem esta presença, que está contigo desde o início, mas não consegue ficar sem essa pessoa que chegou agora. Por que você está dizendo isso, Carol? Porque quando Sansão acorda, ele vai acordar dizendo, vou vencer, como das outras vezes eu venci. Mas vem um versículo que me dá desespero, e o versículo vem dizendo, mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia ido embora. Vou te falar de mim, Carol. Me arranquem tudo, mas não ousem me tirar a presença. Por que você está dizendo isso? Porque tem gente aqui apegado com coisa da terra, desesperado porque o amigo foi embora, desesperado porque a faculdade não se concluiu, desesperado porque o carro aconteceu alguma coisa e ele não tem mais. Mas o que Deus está dizendo é, deixe que te tirem tudo, porque sem faculdade tu sobrevive, sem carro tu sobrevive, sem esse teu amigo tu sobrevive, mas não deixe, não permite que alguém te arranque essa presença que está com você, porque sem ela tu não vai nem mais um passo. Carol, mas por que você já disse? Eu já encerro aqui. Por que você está dizendo isso se você não sabe o que é abrir mão? Ah, não? Você está ouvindo de alguém que teve que abrir mão de uma faculdade de medicina para estar aqui? Ah, Carol, então você vai começar a dizer que jovem não tem que estudar. Para! Tu não chega em casa dizendo que a missionária mandou você não estudar. Não é isto. Porque hoje em dia eu faço 2 faculdades, mas eu aprendi uma coisa. Eu tive que renunciar a algo que para mim era maravilhoso, mas não era tão maravilhoso quanto aquilo que ele tinha para mim.
Eu vou dizer mais uma vez para você entender isso de uma vez por todas. Para você talvez seja maravilhoso, mas não é tão maravilhoso quanto aquilo que Ele preparou para você. E eu disse: peraí, eu não vou abrir mão, porque eu fiquei 1 ano dentro de um pré-vestibular, estudando de 8 da manhã até as 9 da noite, de domingo 7 da manhã a 1 da tarde, até que eu passei. Quando eu passei, igreja, aquela alegria veio e eu passei por uma federal. Quando eu passei, a alegria veio e eu disse: é de Deus. Aí Deus parou e soprou no meu ouvido: você não vai. E eu disse: o quê? E Ele disse: você não vai. E eu disse: o meu tempo de estudo. E porque o Senhor me permitiu passar. E Ele disse para mim: você não vai. E eu bati o pé dizendo: eu quero passar a minha vida dentro de hospitais. Eu quero segurar na mão de gente que está morrendo. Eu quero, Pai, entrar em plantões e sair de plantões e entrar em plantões, até que Deus me olhou e disse assim: fica tranquila, porque eu vou te colocar em hospital todos os dias. Tu vai segurar na mão de gente que está morrendo todos os dias. Eu disse: e os plantões? Ele disse: não seja por isso, te colocarei em plantões todos os dias. Eu disse: como assim? Igreja, tem dia que eu saio da consagração, vou para o culto da tarde. Do culto da tarde não é assim, Renan. A gente vai para a noite, da noite para a vigília, e esse ciclo continua. Vai para o monte, desce monte, a busca permanece. Por quê? Porque aquilo que eu tinha para mim na terra, Deus havia preparado diferente no céu. Ele está dizendo: escolhe o que eu tenho para você. Aí tu não vai abrir mão desse relacionamento que está te contaminando, mas vai abrir mão do ministério que Ele preparou para você. Sansão acorda dizendo: vou vencer. O Espírito de Deus havia ido embora. Os filisteus entram no quarto, perfuram os olhos de Sansão, prendem Sansão e levam Sansão para girar um moinho no cárcere. Quando ele chega no cárcere, eu fico imaginando, gente, a mente de alguém que carregava portão nas costas, agora não pode nem arrebentar uma algema que colocaram nele. E eu poderia terminar minha mensagem aqui, dizendo que ele chegou numa etapa de fundo de poço, onde muitas pessoas aqui possam estar vivendo. Porque tem gente aqui me escutando dizendo: mas e aí, Carol? Eu já pequei, eu já errei, não tem mais o que fazer. Eu já me corrompi, eu já negociei. E aí? E aí que o Espírito vem, pega o teu clamor, vai até a glória, com gemidos inexprimíveis. Ele começa a gemer, a agonizar para Deus aquilo que tu está orando. Porque segundo o texto, a gente não sabe orar como convém, mas ainda há um auxiliador na terra que habita em você, conhece a tua estrutura, vai até o Pai para dizer: dá mais uma chance, acredita mais uma vez. Carol, por que você está dizendo isso? Porque é o tema dessa noite. Onde tem gente desesperada aqui achando que foi o fim. Só que até que alguém resolve fazer uma festa no templo para o seu Deus Dagon, e são os filisteus. Finalizando. E alguém tem uma bendita ideia. Manda chamar Sansão para a gente zombar dele. Para a gente fechar com chave de ouro. Eu sei que isso é incômodo, mas diga para o seu irmão: nunca, diga aí, diga: nunca zombe de um escolhido ou de uma escolhida de Deus. Fica a dica. Carol, mas errou, mas pecou. Nunca. Abra a tua boca
para zombar de um escolhido ou uma escolhida de Deus, independente da situação atual dele. Alguém vem trazendo Sansão e é um moço guiando. E quando ele está sendo guiado por este moço, ao chegar no templo, Sansão vai dizer: me permita apenas encostar-me nas colunas centrais do templo. Escute e não perca isso. O moço não vê nada demais, guia Sansão até ali. Quando Sansão chega, eu gosto que você entre na história, então por isso fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, fecha. Fechar os olhos porque, Carol, isso é emocionalismo? Não, isso é assim. E é a maneira que Sansão estava, sem enxergar nada. Fecha os olhos. Neste momento em que ele estava assim, se encontrava assim, não abra os olhos, fecha os olhos. Diz o texto que com uma mão esquerda ele levanta e toca numa coluna. Levanta a tua mão esquerda. Você vai entender, não abre os olhos. Com a mão direita ele levanta e toca na outra. Levanta a mão direita. Talvez alguém de fora estivesse olhando e dizendo: cadê a tua força agora? Talvez alguém de fora esteja olhando a situação e dizendo: canta agora, prega agora, cadê? Dá lugar agora. Porque tem gente aqui dentro que já errou, já pecou, e o diabo talvez sopre no ouvido dele dizendo: tu sabe o que você fez na noite passada, mas não abaixa o braço, continua com os braços levantados. Carol, olha a situação que ele estava. Por mais que alguém talvez zombasse de fora, porque diz o texto que zombavam, existia alguém com as tuas mãos levantadas. Carol, mas o que é levantar as mãos? Eu aprendo uma coisa: quando uma autoridade chega, não abaixa o braço, que foi assim que Jesus morreu por você. Quando uma autoridade chega numa situação, a primeira coisa que esta autoridade diz é: mãos para o alto. Por quê? Porque mãos para o alto é sinal de rendição. Então quando uma pessoa levanta a mão, quando a autoridade chega, ela está dizendo: estou rendido. Deixa eu te contar um segredo aqui. Você não percebeu, mas independente do que possa ter acontecido, hoje Deus te trouxe aqui dentro para dizer: tu está rendido. Tu errou, tu pecou, mas hoje eu te trouxe aqui para lhe dizer: você está rendido. Carol, e aí o que vai acontecer? Com uma oração que ele nunca fez na vida, fecha os seus olhos, ele vai dizer assim: Deus, eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei, mas me permita só mais uma vez. Quem for espiritual vai entender o que está sendo pregado. Me permita, Deus, só mais uma vez sentir a tua presença mais uma vez. Carol não entendia. O que ele está dizendo é: ei, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas hoje eu estou aqui rendido para te dizer: me permita só mais uma vez ter o meu ministério de volta, sentir o teu agir, sentir a tua unção, me vingar dos filisteus, nem que seja por um dos meus olhos. O texto diz: não abaixe o braço, mas se coloque de pé com seus braços levantados. O texto diz que o templo vem abaixo, matando todos os filisteus. E Sansão, Carol, Sansão morre. Eu não creio que você me fez ficar aqui até essa hora ouvindo para dizer que na conclusão Sansão morre. Fiz. Só que eu aprendo uma coisa: ele morre para o mundo, mas passa a viver para Deus.
Isso aqui é para quem é espiritual. Quem não é, não vai entender. Eu aprendo uma coisa: quem é espiritual entende do que é espiritual, consegue compreender o que é espiritual. Mas quem não é, acha que é loucura, é absurdo. Mas há algo que eu aprendo: eu preciso morrer para o mundo e começar a viver para Deus. Por quê? Porque existe um Deus que ainda clama por santidade, dizendo: para de pecar, para de errar, viva uma vida correta comigo. Não, mas por que, Carol? Porque morto não fala, morto não anda, morto não manda, morto não ordena. Então quando Deus te convida a morrer para o mundo e a viver para Ele, tu se torna tão morto que tu não fala, tu não anda, não manda e não ordena. Mas quem anda é Ele, quem fala é Ele, quem ordena é Ele, quem age é Ele, quem faz é Ele. Então Ele está dizendo: 2019 está vindo aí, 2018 ainda não acabou. Existem promessas que, se eu quiser, eu faço chegar agora. Sendo assim, fecha os seus olhos. Vou entregar o microfone a quem é de direito, mas eu quero orar por você. O apelo vai estar com meu amigo Renan, mas eu preciso de 2 minutos para fazer algo. Fecha os olhos. Eu quero aqui na frente você que precisa se arrepender. Me arrepender, Carol? Porque você sabe que não dá mais para ficar nessa situação. Carol está me chamando para aceitar Jesus. Isso aqui vai ficar com o Renan. Eu estou te chamando para se arrepender. Me arrepender do quê? Daquilo que você sabe que, se Jesus voltar agora, tu não sobe. Carol, eu não vou. Porque quem está do meu lado vai me olhar e vai me julgar. Quem está do teu lado não paga as tuas contas. Quem te julga não garante um passaporte para você na eternidade. Mas quem te chama para um arrependimento aqui está lhe dizendo: este ano ainda eu posso fazer um ministério na tua vida, decolar de uma maneira que você não tem ideia. Pode dormir assim hoje, mas se eu quiser eu te faço acordar amanhã, pisando em lugares que você não imagina que pisaria, soprando o teu nome a ouvidos que você não imagina que eu sopraria. Então agora eu preciso de jovens arrependidos aqui, que não aceitam, vem mais pra frente, vem, não aceitam viver mas esta vida dupla, esta vida de falta de santidade. Carol, tá me chamando de pecador? Pecador todo mundo é, mas eu tô te chamando de corajoso. Você que precisa abrir mão dessa situação, você que corta os pulsos mesmo, se automutila, vem pra cá. Você que tem vontade de morrer, de se suicidar, vem pra cá. Você que não acredita mais em nada pra tua vida, vem pra cá. Eu sei que tem gente aqui. Você que está acometido de um complexo de inferioridade, que se sente menor que todo mundo, incapaz, vem pra cá. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Vem pra cá. Mas fecha os olhos. Meu amigo Lucas vai cantar. Nós vamos orar. Mas eu quero que você faça uma oração que você nunca fez na tua vida. E a oração é dizendo: Espírito Santo, habita em mim hoje. Porque se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Deus e Jesus, habitar em ti, você não vai mais pensar em se cortar. Você não vai mais pensar em se matar. Você não vai se sentir inferior a todo mundo. Não, não, não. Porque quando a presença começa a ficar com você, é só ela que te basta, é só nela que tu pensa, é só ela que você quer. Então por isso agora eu quero uma oração profética, porque eu creio que
daqui deste centro de convenções sairão pregadores, pregadoras, missionários, levitas, que vão impactar este país. Então fecha os olhos agora, levanta a tua mão. Eterno e poderoso Deus, amado Pai, eu quero te pedir agora, mesmo não sendo nada, não tendo poder de nada, mas pedir a alguém que tudo é, que tudo faz, que comece a sondar a mente, o coração, e esquadrinhar os rins agora, carabaraia. E eu quero te pedir, Pai, vai repreendendo tudo aquilo que não te agrada, aquilo que não te glorifica. Joga por terra toda a vontade que não é de ti. Toca na mente, nos pensamentos, vai no interior, vai no espírito e vai na alma agora. Eu profetizo que sobre eles estarão a tua unção, estará a tua glória, estará a tua presença. E que quando eles saírem daqui hoje, saíram certos de que o Senhor falou, contemplou, ouviu, agiu. Então por isso agora, ainda no ano de 2018, eu te peço, desce com a tua glória, desce com a tua navaraia, nerecaraia, navaraçaia, o teu avivamento, o teu poder, o teu agir, Espírito Santo, vem.